O convidado desta semana é o triatleta português com mais participações em Jogos Olímpicos e até ao momento o único atleta masculino a ser capaz de vencer uma WTCS, neste caso duas, em 2011 e 2012 em Yokohama. Parece que o chão tremia quando as pessoas gritavam e coisas do género, portanto foi muito marcante também por isso. Após o término da sua carreira, João Silva esteve no Tricast numa conversa onde abordamos a sua carreira, a sua forma de treinar e encarar o desporto de alto rendimento. Acaba por não ser tanto pelo volume, mas se fizeres as coisas de uma maneira mais eficiente ou acertada, para além de te lesionares muito menos, efetivamente consegues andar mais depressa. Um atleta com uma enorme experiência, mais de 15 anos a competir ao mais alto nível e a conviver com os melhores atletas e treinadores a nível mundial. Não percas este podcast com João Silva. Eras o único atleta olímpico que me faltava vir aqui ao podcast e tinha mesmo muito interesse em falar contigo um bocadinho. Tiveste de sair forçadamente do triatlo em 2022, mas queria-te perguntar como é que foi essa adaptação por teres tido este problema que te impossibilitou de continuar no triatlo. Como é que tens-te ajustado e também depois irmos falar, obviamente, de tudo o que foi para trás e de todos os Jogos Olímpicos, todos os grandes resultados que foste tendo ao longo dessa longa carreira. Certo. Não, obrigado pelo convite. Realmente foi difícil de conciliarmos aqui as nossas agendas, mas está a acontecer e ainda bem. Obrigado pelo convite. Vamos lá a isso. E sim, realmente agora, a dada altura, percebi que não podia continuar no ritmo de alta competição, mas fora disso está tudo ok e adaptei-me, fui estudar novamente e portanto tenho uma família em crescimento que ocupa grande parte do meu dia também e é muito à volta disto que passa a ser agora o meu dia-a-dia, a da mudança. Eu queria andar no fundo para trás até 2012, até aos Jogos Olímpicos de Londres, e queria começar esse podcast por esse momento, porque foi a primeira prova de triatlo que me vem à memória assistir. Eu lembro-me que foi no verão, portanto estava na casa dos meus avós de férias e estava sozinho na sala a assistir a uma prova que eu, na altura, o meu pai já tinha começado a fazer triatlo, mas ainda não tinha praticamente referências nenhumas. E eras tu e o Bruno Paes, atletas portugueses, e eu lembro-me que te via sair para a corrida em primeiro, na altura sair da transição em primeiro, e a fazer um nono lugar, e foi das primeiras memórias que eu tenho de triatlo, de assistir assim a uma prova de alto nível. Acho que muita gente de certeza que se lembra desses Jogos Olímpicos de Londres, que foi uma prova épica, não é? Que o Brownlee ganhou. Consegues nos levar aí um bocadinho ao que foi essa altura, neste caso há quase 13 anos atrás? Não sei se também sentes que já foi há tanto tempo ou parece que passou, foi há pouco tempo, mas acho que foi uma prova tão espetacular e marcante, neste caso também para mim. Gostava de ouvir também quais é que são as tuas memórias dessa prova e desse dia. Certo, não, tenho muito boas recordações, lá está, dessa competição. Também foram os meus primeiros Jogos Olímpicos, não sabia bem ao que ia, e foram muito especiais, lá está, porque, como dizias, foram ganhos pelo Brownlee, pelo Alistair, mas sendo ali em Hyde Park, em Londres, o público estava, portanto, nunca tinha. Possivelmente Hamburgo anteriormente também era uma prova que tinha muita gente, mas nesse dia era mesmo impressionante a atmosfera, portanto o nível, a quantidade de pessoas que estava presente, literalmente cada bocadinho do percurso tinha filas de várias pessoas a assistir à competição e criava ali um ambiente que eu nunca tinha estado, que parece que o chão tremia quando as pessoas gritavam e coisas do género, portanto foi muito marcante também por isso, mas sim, eu acho que nessa altura a preparação não foi espetacular, tinha tido algumas lesões, mas nós conseguimos recuperar a tempo, e realmente foi isso que tu dizias, saí em primeiro para a corrida, ia com muita vontade, mas depois ainda não chegou para os 10 km. E lá está, mas também a verdade é que, olhando para trás, os Brownlees fizeram uma prova tipo fantástica mesmo para o dia de hoje, são tempos quase ridículos,
também para todo o trabalho que eles fizeram durante a bicicleta e na natação. Mas sim, foi um momento muito especial lá está, no meu percurso no triatlo, se não o mais especial. E olha, ainda bem que partilhamos também essa parte. Sim, sim, foi claramente das primeiras provas que eu me lembro de assistir, e acho que depois disso é que comecei realmente a integrar-me um bocado mais e a perceber, porque na altura eu lembro-me que acho que naquele grupo estavam os franceses, estava o Gomes, estava os irmãos Brownlee, estava também o Frodeno, portanto, muitos atletas que eu na altura não conheci, que depois fui começando a conhecer, e obviamente depois quando tu começas a perceber também a história e o historial de todos eles, também se torna mais impecável e mais surpreendente às vezes também ver certos resultados. O que eu te queria perguntar é se sentes que, por exemplo, o nível que os Brownlee e também o Gomes tinham nessa altura, quando comparado se calhar com estes últimos anos que estiveste até 2022, ainda sentes que esses foram os melhores resultados, as melhores performances estiveram nessa época, nessa fase do triatlo, ou acreditas que atualmente já estão os atletas a um nível similar ao dos atletas dessa época, até porque lá está, não tinham ténis de carbono, e o Brownlee correu acho que em 29-30, e obviamente que a tecnologia não era a mesma que é agora, tanto o equipamento de ciclismo como os ténis de carbono. Como é que comparas também um bocadinho a performance dessa altura com o que acontece agora nas WTS? Certo? Bem, só para aqui, dos últimos tempos não tenho acompanhado tanto como acompanhava anteriormente, mas acho que não, acho que é difícil de comparar, porque há uns anos, por um lado, creio que as competições estavam mais concentradas, portanto havia menos oportunidades, havia menos competições e, portanto, acho que toda a gente se apresentava em melhor forma nas Uhum. competições que havia. Mas por outro lado também acho que o desporto tinha menos praticantes e menos visibilidade e, portanto, de certa forma não sei bem, não consigo situar bem se as performances eram melhores do que as de hoje em dia, porque realmente hoje em dia parece que há mais equilíbrio, apesar de haver na mesma uns extraordinários, né, que se destacam sempre. Um, mas a verdade é que quer o Brownlee, quer o Gomes, eles ambos eram muito fortes nas três disciplinas, e acho Uhum. que hoje em dia ainda não, portanto, não há ninguém assim tão dominante, parece-me, nas três. Sim. Um, mas lá está, eu também sou um bocadinho suspeito para estar a falar nisso, porque sofri na pele, mas acho que é muito difícil, é isso, acho que é muito difícil de comparar as duas. Seguramente estas foram performances extraordinárias que tiveram, épicas, não é mesmo? Mas lá está, os tempos evoluíram, também os métodos de treino são diferentes, os adversários também são diferentes, implicam outro tipo de treino, outro tipo de estratégia durante a prova. Um, é muito difícil de perceber, mas sem dúvida que pá, foram impressionantes. A mim impressionaram mais essas do que as que me impressionam agora mais recentemente, sim. Uhum. E como é que tu começaste a fazer e tiveste já até, penso que foi 2011 que vence a tua primeira WTS em Yokohama, mas já para trás obviamente já estavas com bastantes provas e já vinhas com muitas competições em cima, um, e em 2022 penso que foi também uma fase em que tu estavas a ter muitos resultados no top 10 ou perto de top 10 consistentes em WTS, ou seja, tiveste dois momentos separados por 10 anos em que tiveste consistentemente a fazer bons resultados. E o que eu te queria perguntar era que dinâmicas é que tu notaste que mudaram dessa época para o que foi depois, já na fase pós-Jogos Olímpicos de Tóquio e até mesmo à altura de Tóquio, e também em termos de treino, se tu estavas a fazer algo diferente 10 anos depois do que o que estavas a fazer quando estiveste muito bem 10 anos antes. Ou seja, para percebermos um atleta que esteve bem com uma separação temporal bastante grande e com a evolução toda que houve, um, o que é que se mudou, como é que as corridas eram feitas, as provas, o ciclismo acredito que tenha evoluído bastante, não só pela tecnologia como também pela forma de ser muito mais atacado.
mas queria também ter a tua perspectiva disto para também perceber no fundo como é que foi a evolução de treino e também de competição. Certo. Não, sim, olhando assim para trás, mais uma vez, eu acho que veio da necessidade das características dos atletas e dos que se eh, evidenciavam mais em determinados segmentos, que fomos evoluindo também um bocadinho na maneira de treinar e na maneira de nos aproximarmos ou de tentarmos defender das valências dos outros. E chegámos realmente aqui a uma fase que parece que tens de ser praticamente perfeito, não é? Não ter aqui grandes falhas e depois ainda ter aquele extrazinho para conseguires evidenciar-te dos outros. Mas sim, eu na altura quando eu comecei, eu acho que podíamos identificar ali dois grupos, que era um grupo dos atletas que nadavam muito bem e pedalavam bem, mas depois Uhum. não estavam ao mesmo nível que outros corredores que vinham de trás, que seria o segundo grupo, que não nadava tão bem e que depois tinha de fazer essa ponte para tentar chegar o mais perto possível da frente da prova. E realmente foi evoluindo que hoje em dia é muito mais uniforme, portanto os atletas nadam todos muito bem, pedalam todos muito bem e também correm todos muito bem, e depois realmente há aqueles que são excepcionais. Portanto, ao nível do treino eu acho que foi acompanhando um bocadinho essa tendência também, lá está, um bocadinho mais um, a tentar responder aqui aos problemas criados por uns e por outros atletas nas provas, mas também acho que, portanto, há mais tempo, possivelmente estou a ser um pouco injusto, mas tínhamos um bocadinho aquela mentalidade de quanto mais melhor, Uhum. e acho que isso sei que foi, ao longo do tempo foi um bocadinho desmistificado e hoje em dia sabemos que, não pelo menos na minha perspectiva, não é realmente quanto mais melhor, há uma maneira mais. E também lá está, também depende muito de atleta para atleta, não é? Se calhar com uns funciona melhor de uma maneira, com outros de outra. No meu caso, funcionava melhor uma abordagem diferente, que não fosse realmente o quanto mais melhor, e que também liberta-te um bocadinho, acho eu, mentalmente para fazeres outras coisas e para estares mais equilibrado e não teres aquela pressão constante de bem, ainda cabia aqui mais qualquer coisinha para Sim. fazer hoje. E acho que essa foi assim, uma tendência que veio, foi-se alterando ao longo dos anos, na minha perspectiva. Uhum. E sentes que, ou seja, pelo que eu estou a perceber, acabaste por, ao longo dos anos, cada vez mais também reduzindo um bocadinho, se calhar, mais o volume total de treino. Se calhar, eh, nesta fase de 2012, 2013, por exemplo, por contexto, quantas horas é que treinavas, em média, versus, se calhar, agora esta fase mais terminal de 2020, 2022? Sim, eu acho que em média, se calhar, o tempo passado no treino não foi assim tão diferente. É claro que antes sinto que havia semanas que eram um bocadinho exageradas, vá lá, que não fariam muito sentido, mas essencialmente, e também tem a ver aqui com a evolução da tecnologia e mais precisamente dos potenciómetros e por aí fora, e que te dá ali uma perspectiva diferente do trabalho que estás a fazer ou que não estás a fazer. Enquanto antes nós medíamos apenas em tempo, de certa forma, e podias Uhum. ter ali algum feedback do ritmo cardíaco, eu acho que temos acesso à potência em tempo real, não é? Dá-te ali uma capacidade diferente para planeares o teu treino, seja na bicicleta, seja também na corrida, e tentares perceber também todos aqueles equipamentos que te dizem quando é que se calhar há um risco grande de lesão e que mais vale abrandares um bocadinho Uhum. e dessa forma consegues ter um treino muito mais consistente ao longo do tempo, sem aquelas paragens, sem os altos e baixos que as lesões normalmente fazem sempre parte, mas que nos últimos tempos acho que podem ser claramente evitadas, ou é mais fácil, com maior facilidade são evitadas. Um, mas é isso, eu acho que no meu caso, realmente acho que possivelmente com uma pequena porcentagem diminuir o tempo de treino, mas ou com uma qualidade completamente diferente e muito mais, diria, polarizado, ou seja, às vezes bastante mais rápido, outras vezes bastante mais devagar e não tanto aquela constante procura de estar sempre rápido e sempre forte e tal. Sim. Acho que isso evoluiu um bocadinho. Sentes que
Eu tenho a perspectiva sempre que há uns bons anos atrás se nadava muitos quilómetros e corria muitos quilómetros e acabava por se descurar se calhar um bocadinho o ciclismo. Sentes também que isso foi acontecendo e se calhar foste progressivamente até fazendo o contrário, especialmente na corrida. Acredito que talvez se calhar reduzindo até na parte mais final a corrida e se calhar aumentando o volume bike, não só pelo todo o volume que já trazes de trás, porque isso acaba por ser algo que muitos atletas, o próprio Frodeno já ouvi falar, que é ele acaba por, na sua segunda metade da carreira, reduzir um bocadinho o volume de corrida, porque já traz muito, também já traz lesões, mas traz também uma base de treino muito consistente e acaba por compensar com mais volume de treino no ciclismo e também na natação. Mas eu, da base que tenho de ver malta a falar da altura 2010, 2008, acredito que os volumes de natação e corrida fossem extraordinários, acima de 100 km, por exemplo, semanais a correr, se calhar semanas de 30, 30 e tal km de natação, e o ciclismo menos. E agora parece que inverteu um bocadinho, com o ciclismo a ganhar muito impacto e a natação acho que sempre a manter, mas a corrida efetivamente, especialmente para atletas com mais anos, acaba por ser onde é preciso gerir mais ali o volume semanal. Sim, e também, lá está, isto liga-se um bocadinho também aqui acho eu, à história que falávamos há pouco, porque inicialmente, há alguns anos, lá está, também quando eu comecei a fazer triatlo, eu portanto, eu não andava de bicicleta, eu só nadava, na verdade só nadava, e jogava futebol, mas pronto. E acho que ali a estratégia na altura que identificámos, ou que identificaram por mim também, não é? No planeamento de treino, e era mais ou menos aqueles dois grupos que identificámos: os que nadavam bem, pedalavam bem e depois não corriam tão bem, e os outros que não nadavam tão bem, mas pedalavam bem e corriam bem, pá, vou dizer assim. Uhum. E nós tentámos, acho eu, tentou-se aqui encontrar malta que realmente conseguisse nadar bem como os que nadavam bem, que não, realmente não tinha aquela capacidade de ser, vá lá, o motor, ou de ser os mais ativos na parte da bicicleta, mas que depois tinham uma vantagem na corrida. E Uhum. pronto, inicialmente acho que foi assim e foi esse espaço que nós fomos explorando. Mas lá Uhum. está, mais uma vez, como falámos, com o evoluir da situação, com estes, mesmo estes, portanto, aquela equipa norueguesa e tudo, deixou um bocadinho a natação, acabou por ser um bocadinho, quase nem era relevante, porque eles não nadavam muito bem, mas depois conseguiam levar toda a gente até Claro. à frente da prova. E pronto, lá está. E isso também acho que mudou um bocadinho ali o foco, portanto, a nível da ITU, não é? Da malta, e que realmente precisava de estar muito, muito bem também na bicicleta e na corrida. Mas sim, sem dúvida, acho que apesar de eu ter tido sempre muitas lesões que nunca me permitiram correr assim tanto, porque conseguia nadar, conseguia andar de bicicleta, mas sempre tive alguma precaução, vamos lá. Portanto, acho que nunca corri tantos quilómetros realmente como poderia ter corrido, Uhum. mas também sinto que realmente não era necessário com estas novas tendências de treino, ou o que seja. Acho que, lá está, no volume geral não é assim tão relevante quando fazes as coisas certas e fazes todas as Uhum. caixinhas, fazes o tico e tens uma consistência ao longo do tempo. Não quero dizer que não precisas ter uma semana super, no meu ver, não é? Aquelas semanas um bocado ridículas quase de treino, mas ao manter uma consistência acho que é a grande diferença, e que lá está, no meu caso só conseguia não fazendo tantos quilómetros. Sim, e como é que era, por exemplo, o teu, em relação ao treino específico de corrida, porque tu acabavas por ser, se calhar, o teu segmento mais forte acabava por ser a corrida, ahm, como é que tu gerias um bocado isso na perspectiva de manter a consistência? Quantos quilómetros mais ou menos é que acabavas por correr? E também, quando fazias intensidade, que tipo de tarefas é que acabavas por fazer com a perspectiva de criar, ou seja, criar adaptações, melhorar a forma, mas ao mesmo tempo ser conservador ao ponto de não arriscar perder a consistência e a tal forma de Sim. subir de forma progressiva.
Eu não me recordo, mas estás a dizer agora mais recentemente ou mais Sim, provavelmente na fase mais dos últimos anos, porque foi quando se calhar reduziste um bocado mais a corrida. certo? Lá está, lá não tenho aqui não tenho assim os números na cabeça, mas eu acredito que seria pá, entre 50 e 80 km para aí por Ok, semana de corrida, mais, com maior tendência para o limite inferior, mas que fossem coisas assim um pouco mais específicas. Lá está, depende muito da altura do ano, depende muito de qual fosse o objetivo, mas acho que passava muito por aí, numa uma semana normal, passava assim por possivelmente um treino mais longo, 20 km, uma coisa do género, bem devagar, uh, e possivelmente um treino assim de farto. Eu nunca gostei muito da pista, gosto mais de fazer assim, aqueles fartleks, essas ok, coisas. E outro treino de transição, também assim mais forte, logo a sair da bicicleta, portanto, com uma bicicleta um bocadinho mais específica, logo seguida também de uma corrida um bocadinho mais específica. E depois os outros dois treinos que me faltariam, possivelmente, era uma coisa mais super tranquila, mais de uhum, recuperação do que propriamente de por quilómetros, seria mais ou menos uma semana tipo. sim. Uma coisa que eu notava na tua corrida era que a sensação que dava era que eras muito eficiente e acabavas por tecnicamente correr bastante bem. E isso acabava por te permitir fazer excelentes parciais de corrida, por vezes, se calhar, até podias nem estar na tua melhor forma e conseguias sempre normalmente recuperar a correr e fazer corridas muito sólidas. Um, Em relação à parte da técnica e biomecânica de corrida e eficiência, foi sendo algo que tu foste trabalhando ou sempre foi algo que te saiu natural ou em algum momento do teu percurso estiveste a trabalhar essa parte e a fazer alguma adaptação ao teu padrão de corrida ou até mesmo no ginásio a trabalhar algum aspecto para seres o mais eficiente? Não, sim, sim, sem dúvida. Aliás, o início da minha corrida, eu tinha uma corrida um bocadinho esquisita, que não era nada eficiente, para dizer a verdade, e também era muito propensa a lesões. E sim, obviamente que todos os treinadores, desde o início, deram algumas noções básicas, não é? Do que seria uma técnica mais eficiente, mas a certa altura procurei o professor Paulo Colasso, na altura ele considero um grande especialista na área e ajudou-me bastante nessa vertente da corrida, e agora Uhum. mais para o final, nomeadamente com o meu o Dan Lorang, não sei se foi um dos últimos Ok. treinadores também que durante muito tempo tive, também tinha um foco especial nessa vertente. Uh, e sim, lá está, porque é como falava, né? Acaba por não ser tanto pelo volume, mas se fizeres as coisas de uma maneira mais eficiente ou acertada, para além de te lesionares muito menos, efetivamente consegues andar mais depressa. Uhum. E por acaso, eu nunca nem tinha a certeza se tinhas treinado com o Dan Lorang, mas o Dan foi treinador do Frodeno e acho que teve recentemente a treinar até a equipa da Bora e acho que ainda é o treinador da Lucy Charles, por exemplo. Portanto acaba por ser um dos treinadores mais conhecidos no meio do triatlo e também do desporto de endurance. Um, Como é que foi também esse trabalho com ele? E quais é que eram assim os pormenores que te lembras de trabalhar com ele que possam ter feito a diferença face a outros treinadores? Algum diferencial e como é que foi também trabalhar com um treinador com a reputação que ele tem? Um, Portanto, eu gostei muito, gosto muito do Dan, mais pela pessoa que ele é, na verdade, para dizer a verdade, do que pelo. Portanto, ele tem uma abordagem bastante simples, na verdade, ao treino, acho eu, Uhum, sem grande alarido, bastante simples, lá está, com foco na consistência, mas bastante específica para algumas situações da prova e das provas, e sempre baseada ali em números, o que te acaba por estar. É mais facilmente justificável tudo o que ele te propõe para fazer, porque não é assente em nenhuma. Olha, que vai-te fazer bem. É no fundo, nós estamos aqui, queremos chegar aqui, há que fazer todo este trabalho e, uhum. portanto,
embarcas na Mas é missão algo, acaba por ser algo conjunto. bastante analítico, bastante racional e pouco emocional no fundo. No treino, sim, depois na competição é outra história, não é? Mas Sim, sim, no treino, claramente, e depois nos outros momentos da prova, porque realmente, é como dizes, não é apenas ser capaz de fazer os números, tens de chegar à altura e tens de saber quando ir, quando ficar, o que fazer. Mas aí eu acho que pronto, sempre tive alguma sensibilidade e na verdade ele aí se nunca teve grande impacto, na verdade, nas decisões assim mais estratégicas durante a prova, apenas na preparação para chegarmos a esses momentos da melhor forma. Mas não, mas lá está, eu acho que trabalhamos, eu não tenho bem certeza, pá, 5 ou 6 anos e, e gostei muito porque é uma abordagem, lá está, simples, sem, sem grandes floreados, sem grande. sem grandes sessões. Porque eu acho que às vezes as pessoas tendem a achar que o grande treinador é aquele que vai pôr aquela sessão que faz a zona 3, a zona 4 e depois faz uns sprints e mistura montes de coisas, quando na realidade é quase que é o contrário. Quanto melhor o treinador, mais simples é o plano. Sim, pá, no fundo é isso. acho que sumariza bem e é muito bem, lá está. Acho que é muito, foi na minha perspectiva, portanto, quando há que ser duro, é duro, mas quando é fácil e é adaptado, bem adaptado a todos os momentos da época. Portanto, não é, acho que é Sim. bastante equilibrado. E lá está, normalmente é sempre com esse foco da consistência e não há aqui nada, maluquice nenhuma de tipo treino daqueles Sim. treinos Eu malucos. penso, eu penso que foi o Frodenko que ouvi também a falar na altura quando estava a trabalhar com o Dan Lorang. Um, ele dizia que, e eu acho que o Dan também trabalha praticamente com atletas já com bastante experiência, dizia que nem havia sequer às vezes, ou seja, ele não colocava especificamente tens de fazer 2 horas, ou seja, havia uma certa autonomia por parte do atleta nas sessões específicas, então aí sim estava tudo descrito, mas Sim, sim, havia sim. alguma autonomia. No teu caso, como é que era esse processo? Era, por exemplo, recebias um plano certinho, 2 horas, 1 hora de corrida e não sei o quê, ou recebias no fundo um bolo geral daquilo que tens de fazer e tu acabavas por conseguir gerir à tua dinâmica de vida e à tua também ao que sentias que funcionava melhor naquele dia. Não, de certa forma, acho que aqui no meu caso, portanto, falamos porque lá está, para adaptar também um bocadinho. Aquilo no fundo, é uma matriz assim bastante estável ao longo do tempo, bastante repetível, e adaptar aqui à minha dinâmica, na altura, à minha dinâmica familiar, quando é que era melhor ter dias mais cheios, melhor ter dias mais vazios, e à volta Uhum. disso fazer, porque para mim, lá está, como uma pessoa que tenha um trabalho normal se calhar tem mais disponibilidade ao fim de semana. No meu caso, eu preferia ter menos, portanto, estar mais com a família ao fim de semana e ter menos disponibilidade durante a semana. Portanto, Uhum. esse tipo de adaptações. Mas sim, mas era uma semana tipo, portanto, iria, recebia semanalmente esses planeamentos, mas é como dizes, muitas sessões são bastante específicas, quase com intervalos de 10 watts ou coisa do género, mas outros são uma corrida para a alma ou andar de bicicleta para te divertires, coisas do género. Tipo, não, Sim. é uma mistura dos dois. Uhum. E, e em termos de, no fundo, onde é que tu viste que, ok, este tipo de treino funciona para mim, este tipo de treino se calhar já não funciona tanto para mim, porque acho que ao longo da carreira um atleta com a experiência vai identificando, ok, eu fiz isto e funcionou, eu fiz isto e não correu tão bem, e acho que quando chegas, se calhar, ao fim de uns bons anos já tens uma certa noção de eu dou-me melhor a treinar desta forma. Foste sentindo isso e também, no fundo, no final do dia, qual é que foi a tua lógica de, ok, isto funciona para mim e eu acho que genericamente se treinar desta maneira tenho bons resultados. Certo. Eu acho que está muito assente na questão da consistência, de não tentar, portanto, teres o máximo cuidado no planeamento ou a fazeres a tua gestão
diária, semanal, mensal, o que seja, mas teres com mais vista a seres consistente e não, como falávamos há pouco, de ter aqueles fazer uma semana espetacular e depois outra estás em baixo. Mas na verdade, e mais recentemente, com acesso a todos os testes, por exemplo, eu sou aqui perto do Jamor, não é? Foi onde treinei a grande parte da carreira, e com os simples testes para aferir onde é que estás, também te permite perceber qual é que é o tipo de treino que tu necessitas naquele momento, com vista à prova que irás fazer. Também é outra coisa, não é? Que hoje em dia há bastante tipos de provas, várias distâncias, todas requerem diferentes tipos de treino para estar na melhor das tuas capacidades. E, e é isso, eu acho que não consigo identificar propriamente um tipo de treino que se adaptasse melhor a mim, mas mais ao final, com facilidade, percebíamos quais é que eram as áreas que era preciso trabalhar, e focarmos nessa parte até melhorarem, e depois partimos para a próxima. Lá está, a fazer Uhum. uma pirâmide sustentável. Sempre tiveste mais tendência a ter facilidade em esforços, ou seja, curtos, ou tiveste sempre de trabalhar, por exemplo, porque há atletas, por exemplo, têm de trabalhar mais sprints, têm de trabalhar tarefas mais de VO2, há outros que, por outro lado, é fazer um treino à base de zona 2, fazer também limiar, obviamente. Ou seja, há aqui algumas variantes que se podem considerar no tipo de treino que se faz, com base também nas características de cada um. E lá está, como tu dizes, a partir dos testes conseguimos perceber, ok, nós temos o VO2 a precisar de melhorar, ou temos o LT2, o LT1, o que for. No teu caso, sempre tiveste um perfil mais para precisar de fazer esforços de curta duração, ou tendência a fazer um trabalho mais prolongado para dar uma base? Lá está, eu acho que depende muito da altura depende muito da altura no tempo. Acho que já tive dos dois lados, mas percentualmente, claramente acho que teria mais necessidade de um trabalho mais calmo, mais longo, mais tranquilo, Uhum, trabalhar mais essa área do que propriamente de VO2 assim puro. uhum, sim. Hum, Queria-te perguntar agora, indo a uma parte, se calhar, uma vertente diferente, não falando especificamente de treino, mas sim de tudo o que está à volta do treino, porque acaba por ser isso que também acaba por impactar a performance. E no que diz respeito ao trabalho, no fundo, complementar que fazias, onde se pode incluir também um bocadinho, por exemplo, se calhar parte do reforço muscular, mas desde seja a parte mental, trabalho mental, nutrição, rotinas de recuperação, coisas que fazias fora o treino, que também é treino e faz parte, porque não vale a pena treinar ao mais alto nível se depois não temos uma gestão de stress, não temos um controlo emocional, e também os cuidados com a alimentação, com a recuperação, massagem. Como é que gerias esta parte e como é que tu vias também esta parte do treino para a importância que tinha no teu desempenho? Certo? Não, acho que é quase mais importante do que o treino, não é? Acho que chegamos a essa conclusão. Um, Obviamente que tens de estar, no meu entender, o principal fator é estás bem, estás contente, as coisas saem muito mais facilmente se estiveres bem Sim. com todos, contigo, e partindo daí vem todo o resto. Mas a nível da alimentação, lá está, eu também durante tantos anos ligado ao desporto, não é? Tu acabas por perceber o que é que queres comer, o que é que não queres comer, mas também com a quantidade de treino que fazes é quase, não vou dizer indiferente aquilo que comas, não é? Mas é porque há menos para comer tudo, mas Sim. acabas por ter nesse departamento alguma liberdade, parece-me, não é? Pelo menos essa foi a conclusão a que eu cheguei. Obviamente que não é aquelas refeições antes das competições ou na semana das competições, tens de ter alguns cuidados, né, para não hipotecar todo o trabalho que fizeste, mas numa maneira geral, no dia a dia, tens noção das quantidades dos nutrientes que tens de ingerir para estar bem para as próximas competições, para os próximos treinos. Na parte da massagem e da fisioterapia e do ginásio, regularmente fazia sempre duas sessões de ginásio, assim, um bocadinho mais específico, mas nada do outro mundo. E mais uma vez, também acho que assenta bastante na consistência, de ir mantendo as coisas a rolar
sem grandes aventuras, sem grandes maluquices no ginásio. E sim, foi ali um bocadinho essas. Era como dizia, eu acho que também faz parte do treino efetivo que falávamos. Há bocado dizia-te que tinha algumas corridas para a alma, uma coisa do género, e era literalmente isso. Eram corridas que estavam lá literalmente para recuperar, seja animicamente, seja também Uhum. fisicamente, Sim, sim, sim. tranquilo, muitas vezes sem relógio, sem o que fosse. Um, e sim, eu acho que é encontrares ali o teu equilíbrio. Eu acho que fui tentando encontrar o meu e tentar alcançá-lo ali todos os dias, não fugir muito a essa rotina, porque depois acaba por ser para ti também, não é? Todas as pessoas são diferentes, percebes como é que vais reagir aos estímulos que dás ao teu corpo e a ti, não é? E ver o que é que funciona melhor para ti e vai ir adaptando. Eras capaz de treinar sem relógio? Ou seja, não fica registado o tempo nem vais só correr. Sim, pá, eu sou de outra época. Sim, não, Isso, é sou, sou. isso hoje em dia é impensável, quase. Epá, eu próprio tinha dificuldade. Ficas com a sensação quase que não foi um treino, percebes? Não sabes o tempo, não sabes o pace, não sabes a distância, mas é engraçado ver essa perspectiva. Até principalmente num atleta profissional, porque eu digo isto, estamos a falar de se calhar atletas amadores que seriam os primeiros a fazer isso sem stress, serem se calhar os primeiros a verem isso como bem, como é que é possível ir sem relógio e correr, mas efetivamente tu mais ou menos tens uma noção de quanto tempo correste, que distância correste e as sensações, mas é sempre difícil não ter a noção, ok, deu 40 minutos ou deu 10 quilómetros ou o que for. Sim, não, eu percebo essa parte, mas do outro lado, no meu caso, para ter realmente aqui um equilíbrio, precisava de alguns momentos em que não me sentisse também assim controlado, não é? Tu é que és não seres assim tão, não estar a ser controlado Sim, a toda a hora. sim. Ah, eu acho que tu sempre tiveste uma perspectiva e hoje em dia acaba por ser bem mais, se calhar ainda visível, a parte mediática toda que estão à volta dos atletas e a parte dos patrocinadores, da gestão toda de, de ter de aparecer e hoje em dia cada vez está a acontecer mais pela dimensão que as redes sociais têm. Um, eu acho que isso acaba por ser hoje em dia inevitável, mas também em parte acaba por desgastar também os atletas e obrigar a um certo nível a um acréscimo de trabalho. Um, acho que sempre tiveste a perspectiva de tentar te poupar um bocadinho desse stress e dessa necessidade de aparecer. Como é que tu gerias essa parte? Na altura não era tão visível, na altura, quando eu falo 2012, agora já para Tóquio já acontecia muito mais. Como é que tu vias essa perspectiva e sentias que tendo essa postura também te acabavas por poupar e resguardar e estar mais focado apenas no teu treino? Porque, e quando eu falo em redes sociais, falo também os próprios atletas comparam-se, não é? Veem os treinos dos outros, ok, ele está em altitude agora, ok, ele fez agora um treino, um ritmo pá, que parece impressionante, está melhor que eu, e eu acho que isso não só o stress de pôr, mas o stress de ver acaba por às vezes condicionar. Um, como é que tu vias esta vertente da parte da exposição e de tudo o que Sim, envolvia? certo. Eu não, lá está. Eu acho que ao início, quando comecei, portanto, as coisas foram a alterar, não é? Evoluíram de uma maneira diferente. Eu sempre fiz triatlo porque gostava das provas, gostava de me superar, gostava do ambiente dos treinos e acho que uh, e fazia-o essencialmente por mim, claro que e acho que nunca tive esse chamamento de estar constantemente a dizer fiz isto ou fiz aquilo ou o Uhum, que for acho que foi mesmo por aí, não foi nada para me resguardar de nada, é apenas uma maneira de ser, acho eu. uhum, Não, e o que falavas, portanto, apesar de ser um desporto individual, lá está, durante a minha carreira sempre tive em grupos de treino com atletas extremamente de referência, né? Extremamente bons e portanto nunca tive bem essa e também porque não acompanhava, não é? Não, acho eu, portanto nunca tive esse sentimento de ele está a fazer isto ou está a fazer aquilo, é fantástico. Um,
Mas sim, pá, não sei, eu acho que sempre dei primazia às relações mais pessoais, mais humanas, do que propriamente estar a partilhar as coisas portanto, na internet, né? E, pá, e é por aí, claramente que também perdi muitas coisas ou muitas oportunidades por ter tido essa abordagem, mas pá, era a minha maneira de ser e contra isso acho que é muito difícil é muito Sim. difícil de lutar. Sim, mas eu acho isso uma abordagem super interessante e super fiel aos teus, no fundo, ao que tu és e aos teus valores. E eu acho que isso que tu dizes dizes aí uma frase que acho que é importante, que é, eu não, ou seja, tu sempre tiveste o resultado e quiseste ter aquele resultado e praticar a modalidade para ti, essencialmente, para ti. Para sentir que tiveste essa realização e muitas vezes o que se vê nas redes sociais acaba por transpor um bocado e em outros casos, e pessoas que por vezes, nem tanto talvez nos profissionais, mas nos amadores, acabam por criar desafios, ou vou fazer o Ironman, ou vou fazer este desafio, e não é para elas, não é porque elas efetivamente querem fazer aquilo, é porque elas querem mostrar que vão fazer e querem, no fundo, usar aquilo um bocadinho para ganhar imediatismo. E acho que o princípio sempre, a pessoa pode usar redes sociais ou não, na minha perspectiva. Agora, uh, internamente, o drive tem de ser eu quero fazer isto porque eu gosto e posso mostrá-lo ou não. Mas depois acho que existe a situação das pessoas verem mais só a parte de mostrar e depois têm um certo vazio e por isso é que estão sempre a trocar de modalidade ou estão depois até entrar em períodos de desmotivação porque efetivamente o foco era aquele e quando aquilo passa depois o vazio aparece. Entendo, pois, percebo. Pois, pá, olha, foi assim. Mas olha, interessante. É. Um, como uma das últimas aqui tópicos que tinha, tiveste agora relacionado com a parte jovem também das esperanças olímpicas, relacionado com o comitê. Acho interessante essa parte, até por toda a experiência pelos Jogos Olímpicos, pelos 3 Jogos Olímpicos em que estiveste. Um, como é que tu vês também esta situação de poderes passar um bocadinho a tua experiência para os mais jovens e olhando também ao que foi o teu percurso e também nesta fase em que estavas a batalhar na altura para ir aos teus primeiros Jogos Olímpicos, ainda muito novo, que tipo de visão, que tipo de conselhos é que achas importante e os jovens terem no que diz respeito ao desporto de alto rendimento? De alto rendimento, certo. Uh, sim, acabo por sumarizar um bocadinho a nossa conversa toda, acho eu. Acho que é preciso realmente, como é óbvio, falávamos agora, teres aquele desejo de fazer as coisas, uma paixão pelo desporto que diz especificamente no triatlo, não é? Ou Uhum. seja qual for, Pode não é? ser Mas qualquer seja qual for a modalidade, no tua, fundo. seja qual for a modalidade, eu acho que isso é essencial, porque sem isso é muito difícil vingares, não é? Porque tens de ter aquela força interior naqueles dias que não apetece, tu vais na mesma, Uhum. não, é muito difícil seres atleta se alguém quiser ser que tu sejas atleta ou ser por ti, portanto acho que tem mesmo de Uhum. ser intrínseco, tens de querer, tens de gostar, essa é a primeira coisa. Para seguir uma carreira na alta competição, acho que também, lá está agora, por estar mais ligado também a esta área, acho que é importantíssimo não descurar também planeamento no que é. Eu sei que pronto, é um bocado esquisito, né? Estamos a falar do início da carreira, mas começar a ter logo noção do que é que poderá ser o nosso pós-carreira ou não, é uma. Lá está, um bocadinho contra. Paradoxal quase, né? Estás-me a pedir conselhos para o início e eu estou-te a falar do fim, mas acho Sim. que é importante manter uma ligação a outra área de interesse também, porque lá está, há momentos em que há lesões, em que precisas de te agarrar Exatamente. um, Yeah. a outra coisa e ter uma coisa que gostes para fazer e que no futuro te possa, pronto, e que gostes de fazer no futuro, acho que é importante ter logo desde cedo. Fora isso, acho que era a outra parte da consistência, tentar ser consistente ao longo do tempo. Obviamente que há uma atração muito grande por tentar fazer as coisas o mais depressa possível, especialmente quando és mais jovem, queres tentar fazer não sei quantas horas numa semana ou num treino, atingir determinadas velocidades, possivelmente ainda não estás preparado
para o fazer. Acho que ir conscientemente não é, lá está, acho que não é necessário ir procurar os teus limites todos os dias. Acho que Uhum. conscientemente podes-te retrair um bocadinho. Para a próxima semana vais conseguir ir um bocadinho mais depressa, na semana seguinte seguramente irás mais depressa. E acho que tentar ter essa paciência, que obviamente é super difícil, ainda para mais sendo quando és mais jovem, acho que pode ser o caminho certo, porque lá está, limita todo o tempo que estás mais propenso a ter lesões, não é? Portanto, limita bastante o tempo que vais passar a recuperar. E no meu caso foi o que senti que fazia mais diferença, ser consistente, ao invés de ter uma perspectiva de fazer esses treinos ou essas semanas ou esses meses extraordinários e que acarretam algum risco e que na verdade no final nem sempre são mais produtivos do que ter Sim, uma, eh, um percurso consistente. sim, acabam por. Tudo o que é um bocadinho insustentável acaba sempre por depois vir a causar certos problemas. É impossível manter um nível 10 anos tendo fases muito, muito intensas constantemente. Acaba por não ser possível. Muitas vezes é o próprio corpo que dá sinais e nos obriga a parar. Por outras vezes acaba por ser a performance, os resultados começam a cair e não há grande milagre. E é aquela coisa de mais vale às vezes guardares esse bit de energia que tens e podes guardar, e se calhar no dia a seguir vais encarar o dia de outra maneira, e nos dias fáceis ir relativamente fácil, para não só para o corpo mas também para a mente, do género, não estou aqui a sentir que estou a forçar o treino, estou a ter de forçar para sair uma certa potência, um certo pace, porque isso acaba por criar um micro desgaste que depois no dia a seguir, onde te vão pedir, olha, esta tarefa 20 de 100, 30 de 100 ou 10 de 400, e aí sim vais ter de ter essa energia e portanto saber fazer a tal gestão que tu dizes, acho que é muito Sim, importante. é isso. Tinha aqui, Sim, sim. tinha aqui umas perguntas rápidas de alguns Ok. tópicos curtos, de coisas que me lembrei, podia ter até incluído aqui mais, mas queria começar com a vitória mais marcante que te recordes de ter tido. Yokohama, a primeira. Yokohama, que vences Ah, 2 vezes seguidas, 2 anos. 2011, 2012. Sempre tiveste deste muito bem, fizeste também um pódio, penso eu, lá, ou seja, para além das 2 vitórias ainda tens outro pódio, portanto já foste muitas vezes ao pódio como vitórias e também outros lugares de relevo lá. Porque é que achas que deste sempre tão bem em Yokohama? não sei, era uma primeira, acho que é uma prova que na altura pá, tinha água quente. Eu não gosto muito de água fria e também, portanto, o clima na altura, a prova acho que era em outubro, se não me engano, que lá está bastante calor e sempre me favoreceu. Uh, Acho que é a única razão que encontro, para além de gostar bastante da cidade e da cultura japonesa também. Desde 2012 já passaram 13 anos e penso que ainda não houve nenhum português a ganhar uma WTS. E tu guardas isso minimamente como uma coisa de, ok, já foi algo que realmente nunca houve depois um português a fazer. O Vasco tem estado constantemente a fazer aqui vices, acredito que vai acabar por vencer, mas também acaba por dar uma certa dimensão maior a teres feito esse feito, que foi ganhar uma prova do circuito mundial. Uh, Epá, não, 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 Não é algo que não, tenhas na não é cabeça algo e penses que. como. Não, Yeah. não é, não é, não é. Mas sim, mas é interessante realmente, não, mas não, não. Mas sim, seguramente será uma questão de tempo, vai estar fortíssimo. Sim, eu estava a pensar, ok, estava aqui na minha cabeça quando falaste de Yokohama, veio-me à cabeça e pensei, bem, não me recordo, já houve alguns pódios, mas efetivamente ainda não houve a tal vitória, mas vamos ver, pode ser que vai aparecer até esta época. Ahm, Queria-te perguntar também, dos 3 jogos que foram em 3 locais completamente diferentes, tiveste Tóquio na altura no Covid, tiveste Londres e tiveste também o Rio de Janeiro. Um, dos 3, qual é que foi aquele? Acredito que Tóquio talvez não tenha sido, apesar de ser no Japão, que é o teu local predileto, mas dos 3, qual é que foi aquela experiência que sentiste que foi melhor?
Não, Londres, sem dúvida, foi que gostei mais e também foi a que correu melhor. Portanto, Sim. é fácil de associar boas Foi a memórias a primeira, essa. foi a que correu melhor e também se calhar foi aquela com o ambiente melhor, não é? Sim, sim, não era a que estava melhor preparado, mas acabou por ser a que correu melhor. Portanto, sem dúvida que Qual é essa que é que achas que estavas melhor seria. preparado? No Rio estava muito bem Rio. preparado. Estava, Foi. sim, O que é que muito bem. sentes que na prova possa ter, tendo em conta que se calhar sentes que estavas em melhor forma, o que é que achas que pode ter Uh, corrido mal na altura? sim, a minha natação não foi extraordinária, mas depois na bicicleta estive ali envolvido numa queda e, Hum, e pronto, perdi o contacto com o grupo ok. onde devia estar. Acabou por ser, yeah. Acabou por ser um Sim, sim. pouco as dinâmicas de prova que não jogaram a favor. Um, Foi. para ti, quem é que é o melhor? Eu sei que se calhar não estás tão por dentro, mas claramente tens essa opinião, acredito. Quem é que é para ti o melhor triatleta de sempre? Um, epá, pois, para mim é difícil de responder porque dizes triatleta no geral, não é? Sim, no Di- fundo, para ti, quem é que foi aquele que, se tiveres de eleger um, acaba por haver sempre 3, 4, 5 nomes que toda a gente fala e é difícil, às vezes, até acho que acredito que cada pessoa pode ter aqui a sua opinião e tu que estiveste a competir com eles, sabes de certeza ter uma perspectiva até mais ahm, específica do que epá, é que pode sim. ser. Certo, certo. Eu vou-me limitar à distância olímpica porque acho que estar a comparar é um bocadinho ingrato porque pá, são desportos diferentes quase, um Ironman, Dentro, sim, digo, exatamente. mas seria o Alistair para mim. Numa prova de Sim. triatlo olímpica, acho que o Alistair é imbatível, estando bem. Uhum. A última era, tu fizeste várias distâncias, fizeste desde super sprints até ao 70.3, passando ali pelo sprint, pelo olímpico. Ahm, de todas as distâncias que fizeste, qual é que foi aquela que tu menos gostaste? E se calhar aquela que tu dizes, ok, esta era a distância que eu, se tivesse de fazer só uma distância, escolhia. Claro que, lá está, por exemplo, a 70.3, penso que só tiveste uma ou duas experiências, não exploraste tanto, mas em termos daqui das distâncias do triatlo, e fazer meio que uma questão que é, vias, por exemplo, o triatlo futuramente a ter mais distâncias nos Jogos Olímpicos, ou seja, haver, por exemplo, como há na natação, várias disciplinas, várias distâncias, podermos vir a ter a distância T100, distância 70.3 ou a distância que pode acabar por, se a modalidade crescer exponencialmente, poder ser uma possibilidade. Certo. Talvez, eu acho que eventualmente. Bem, para responder à primeira pergunta, a que tive mais dificuldade, não era? Sim. Não, epá, não, ou que eu gostava menos. Realmente não tive muita pena de não ter explorado o 70.3 como deve ser, como falávamos há pouco. A ideia inicial seria ali, depois do Rio, tendo corrido bem, fazer essa mudança, do Rio de Janeiro, dos Jogos, Uhum. mas como não, lá está, como não se proporcionou, vá, mais um, vamos tentar novamente daqui a 4 anos. E depois, não é daqui a 4 anos, é daqui a 5. Portanto, aquilo foi-se prolongando no tempo e Sim. eu tenho pena de não ter portanto, aprofundado ali a experiência no 70.3. Pá, mas não consigo escolher uma que tenha gostado menos, para dizer a verdade. Gostei de todas, desde o Super Sprint, seja estafeta, seja individual, pá, mas possivelmente o Olímpico era aquele onde estava mais à vontade, agora mais para o final Uhum. da carreira. E para os Certo. Jogos Olímpicos, acho que sim, acho que pode fazer sentido. Quem sabe, como no ciclismo, tem umas com roda, outras sem roda. Uh, Uhum. Portanto, epá, não sei. Mas assim, pá, e vejo com bons olhos, não é? E acho que há espaço. Sim, acho que seria um passo. Já se passou a ter a estafeta, que acaba por já dar a possibilidade de haver mais medalhas, mas acredito que possa vir a ser, diria, podermos ter se calhar um triatlo longo e um triatlo olímpico, ou até mesmo a distância sprint ou super sprint, acho que pode ser interessante e vai acabar por permitir que mais atletas possam se focar se calhar numa específica distância com o objetivo de ganhar uma medalha nos Jogos.
e termos vários campeões olímpicos numa só edição, que acaba por não ser algo que seja Exato. convencional. Bem, resta-me agradecer aqui a tua presença. Foi ótimo poder contar com a tua experiência, com bastante, também conhecer um bocadinho mais do que foi o teu percurso e também a forma como foste lidando. E desejar-te a melhor das sortes agora. Acredito que agora com muito mais calma também, não teres de incluir aí os treinos na rotina, e lá está, no foco atual, estares a ter o maior sucesso possível. Obrigado, igual para ti. Pá. Um Obrigado. grande abraço e até ao próximo episódio a todos. Tchau, tchau.